Olha aí, todo mundo reunido. João Magalhães. Boa tarde, João. Seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. João Magalhães, a primeira-dama Edna Maciel. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Meu amigo Eliezer, boa tarde. Boa tarde. Todo mundo eu só falei com tuxa, mas de qualquer forma, boa tarde também. A meu amigo Tássio Cruz. E hoje, rapaz, mas era gente demais na prefeitura, rapaz. Eu vendo as fotos aqui do Assis, rapaz, nosso amigo Assis. Pelo amor de Deus, rapaz. Todas as lideranças e apoiadores do vereador Jeová, boa parte estavam lá, viu, Douglas? Mas eu vou te contar uma coisa, ele tirou 28 mil votos em Teresina, se resolve todo mundo, não tem prefeitura que caiba, viu? Nem a Praça da Bandeira caberia. Nem ali na frente, na Praça da Bandeira. Olha, hoje, daqui a pouco nós vamos falar, o vereador, o vereador é a mania, né? Há muito tempo o vereador de Teresina, o deputado estadual Jeová Alencar se licenciou da Assembleia para assumir a SAAD Sul, que era exatamente para o deputado Gessivaldo Isaías assumir a vaga de deputado estadual. Na SAAD Sul, lá na hora da solenidade, no Palácio da Cidade, esteve presente, a convite de Jeová Alencar, porque é amigo de Jeová Alencar, o deputado federal Júlio Arcoverde, do Progressistas. Ele disse que, por ele, todos os partidos, os grandes partidos, lançariam candidatos a prefeito de Teresina no segundo turno. E fala da união de Progressistas e União Brasil no Congresso Nacional. Acompanha. O Jeová é um grande amigo meu, grande amigo da gente, ele trabalhou, fez uma campanha muito bonita na oposição e eu vim dar esse abraço em nome de todos nós, da nossa amizade, do carinho que nós temos por ele, Jeová. Tem mais a segunda parte aí, Rafael, do deputado Júlio? Bom, Eliezer, vou começar com você. Ele deixou muito claro, né? Eu digo, olha, eu estou aqui porque, né, amizade com Jeová Alencar e tal, mas a defesa dele é que todo mundo lança candidato, né? Exatamente. Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos colegas e telespectadores. Essa fala do deputado Júlio Arcoverde, na verdade, ela foi mais extensa, mais completa. Ele abordou tanto essa visita dele à solenidade de posse de Jeová Alencar, como fez uma defesa de que cada partido de oposição hoje possa lançar um candidato à prefeitura de Teresina. Estou falando do PSDB, do Progressistas, do União Brasil, esses três maiores partidos. E num eventual segundo turno é que se una em torno de um único nome. E também falou de articulações em Brasília. Progressistas busca fortalecimento. É interessante os números que são dados pelo deputado Júlio Arcoverde em termos de bancada. A forma como deve crescer se essa estratégia der certo. Progressistas, União Brasil, quem fica no comando, qual a influência que isso tem no Congresso, enfim, realmente é uma pauta bastante extensa. Cada ponto desse rende um debate interessante, bastante produtivo aí no campo da política. Olha, vamos à segunda parte do deputado Júlio, falando sobre as eleições, aí eu volto com o Tássio. Acompanhe. Eu acredito que nessa parceria que ele está fazendo com o doutor Pessoa, ele deve estar apoiando o doutor Pessoa. Não impede da gente ter um relacionamento político, uma parceria. Eu, como uma ideia, sempre defendi dentro do Progressista que todos os partidos de oposição devem ter um candidato. Eu acho que o PSDB deve ter um candidato, o Progressista deve ter um candidato, e outros partidos que fazem oposição devem ter candidato. E num eventual segundo turno, você fazer a análise daquele que for melhor, para que possa fazer uma caminhada de oposição à Prefeitura de Teresina. Tem uma outra parte que o Eliezer adiantou, fez uma introdução rápida, que é a união dos partidos, ou seja, a proximidade do União Brasil com o Progressista. Acompanhe. Acredito que nós estamos aí num processo de federação. Acho que após o Carnaval, hoje está bem encaminhado, tudo indica que nós podemos nos unir nessa federação, a União Brasil e ao Avante, formando uma bancada de 117 deputados federais e 16 senadores. Então, é uma relação meio difícil ainda, mas está sendo quebrada arestas em alguns estados, pontualmente em 3 ou 4 estados, e a gente acredita que
após o carnaval, a gente possa anunciar essa tão sonhada federação por esses 3 partidos. Bom, agora eu vou ouvir o João Magalhães. João Magalhães, estratégia, né? Quer dizer, aí em relação à estratégia de Teresina, não é nenhuma novidade, né? Porque não. Todo mundo lança, né? Você com esse número mais aumentado, né? Um número maior de partidos, você obviamente força a eleição a ir para o segundo turno. Isso mesmo, Douglas, até porque há um cenário bem aberto e aí aquela liderança que entender que tem uma chance ali de caminhar nesse cenário na disputa pela Prefeitura de Teresina, se tiver apoio do partido, vai se lançar candidato a prefeito, é uma estratégia natural. Eu acho que ano que vem a gente pode ter inclusive um recorde de partidos, de candidatos disputando a Prefeitura de Teresina, já que temos um cenário muito em aberto e uma nova lógica também no que diz respeito à eleição proporcional. Não pode coligações na disputa pela Câmara de Vereadores, e a gente sabe que o partido que lança um candidato a prefeito acaba fortalecendo a chapa de vereadores. Então, neste sentido, é natural que o Partido dos Trabalhadores lance candidatura própria, o Progressistas, o próprio União Brasil, o próprio PSDB, o MDB, enfim. Então, dentro desse modelo, eu diria que é comum e é o que deve ocorrer, todos os grandes partidos lançando ali um nome para disputar o Palácio da Cidade. Os dois que passarem para o segundo turno, começa ali um diálogo para se travar uma grande aliança. Já no cenário nacional, o que vale agora é o peso do partido no Congresso, né? É os votos que cada sigla, que cada aliança, que cada federação tem, tanto na Câmara dos Deputados quanto no cenário federal. E o Progressistas e União Brasil têm muito interesse em aumentar a sua força, o seu poder de diálogo ali dentro do Congresso e, obviamente, do lado do União Brasil, se aproximar cada vez mais, demonstrando a sua força também do governo federal. Do lado do Progressistas, há um sentimento de que o partido deve caminhar mais um tempo ali na oposição, mas uma aliança, uma fusão entre União Brasil e Progressistas já é uma conversa de muitos meses, né? Assim que ocorreu o processo eleitoral em outubro, esse assunto entrou em pauta, é natural que se concretize nas próximas semanas. Tássio Cruz, é um caminho natural, né? Um caminho que a gente tem observado. Nós já temos aí o doutor Pessoa candidato à reeleição, tem o MDB que bateu o martelo e vai lançar candidato, o Progressistas tem candidato, o que mais? PT tem candidato. Então aí nós estamos falando de grandes siglas. PSDB também vai lançar candidato. Então, quer dizer, nós estamos falando de grandes siglas. Então, grandes siglas. Imagine as outras. Quando você juntar tudo isso, vai dar aí uma enormidade de candidatos, né? Na teoria, Douglas, a engenharia é perfeita, né? Mas na prática, a gente sabe que aqueles partidos que não tiverem candidaturas viáveis, não os concretizará, né? Nós tivemos na história recente, por exemplo, candidaturas sendo lançadas por grandes partidos aqui na capital que foram um fracasso. Então, eu acho que isso também vai ser pesado. Nós tivemos, por exemplo, o deputado Fábio Abreu enfrentou dificuldades na eleição municipal. Nós tivemos, por exemplo, o Wellington Dias em eleições passadas. O deputado Fábio Abreu foi vítima de uma máquina de fake news aí terrível, viu? E nós tivemos o Wellington Dias também tendo dificuldades em eleições passadas, antes de vencer para o governo do Estado. Então, Douglas, eu acho que nenhum político quer entrar em uma eleição para sair menor. E eu acho que isso também vai ser pesado por todos os partidos. Se não tiverem caminhos viáveis, haverá sim uma composição aqui ou ali, mas dessas siglas grandes que você comentou, o único que eu vejo que é praticamente inviável uma candidatura à prefeitura é a União Brasil, que tem muito pouca atuação aqui na capital, né? Perdeu os vereadores que tinha, foi derrotado de forma bem expressiva na eleição. Agora, os outros sim, tem nomes, né? Tem capacidade de lançar. E quanto à questão federal, eu acho curioso é que normalmente os partidos fazem federações para sobreviver. Aí União Brasil, Progressistas não, né? A federação seria para crescer, ampliar a bancada, né? E diminuir ainda mais o número de legendas. Quando se tem muito interesse em jogo, eu acho difícil que essas federações se concretizem, mas pode ser um caminho no âmbito nacional para fortalecer as duas legendas e fincarem o pé de fato na oposição, né? Olha, ainda na solenidade de posse do deputado estadual
Jeová Alencar na SAD Sul, o prefeito de Teresina falou desse novo momento vivido por Jeová Alencar e da alegria de ter o parlamentar em sua equipe no Palácio da Cidade. É um grande cidadão, essas tratativas, nós já há muito tempo que a gente vem trabalhando junto, houve alguma desconexão que é da vida normal. É um grande cidadão, eu estou orgulhoso que vai ajudar muito a administração de Teresina. Eu e ele e os demais vão fazer mais e melhor. Bom, aí na sequência, né, o Elias estava lá, na sequência, o Elias perguntou sobre prováveis, bom, já que nós estamos falando aí de Jeová Alencar na SAD Sul, James Guerra deixa a SAD Leste para assumir a Sendu, não é isso? A SAD Leste quem assume é Gustavo Gaioso. Aí o Elias perguntou, doutor Pessoa, podem haver novas mudanças? Vamos acompanhar. A administração faz remanejamento, demissão, afasta por tempo determinado, etc. É a dinâmica da administração. Então, conforme for o mês, ou o dia, ou o clarear dos dias de sol, é que a administração vai andando. Portanto, nem está sujeito a ter remanejamento e ou até demissão no decorrer da administração. Rapaz, tá dando um recado, viu, Elias? As mudanças, elas precisam surtir um efeito. O prefeito espera um tempo para o resultado do trabalho aparecer. Se não aparecer, modificações são possíveis. É a dinâmica da gestão pública, especialmente no que diz respeito à ocupação de cargos comissionados, que são de livre nomeação e livre exoneração. Pesa o aspecto técnico e também o aspecto político. É um recado claro ao prefeito Doutor Pessoa, que tem agregado novos líderes à sua base de apoio, mas o critério do resultado do trabalho não está esquecido. O gestor está acompanhando e quer os resultados na prática. Pois não, Edna. Isso vem se dando ao longo dessa gestão, né? Nós vimos vários anúncios de reformas administrativas, nós vimos algumas diferenças políticas, recentemente aí com a questão do vice-prefeito, e a casa vai se reorganizando, e o doutor Pessoa sempre deixou isso bem claro e mostrou para a gente na prática de que ele não tem nenhuma preocupação com o que fala em relação a essas questões das rearrumações que ele faz, propõe, ou que se vê na obrigação de fazer num determinado momento, como esse que já está anunciado há vários tempos, e várias reformas administrativas, entre aspas, algumas com um cunho também bem político. Douglas, só fazer uma pergunta. Aliás, estava lá hoje pela manhã. O presidente da Câmara, Enzo Samuel, participou da solenidade? Eu não vi lá não as imagens. Tem? Não vi ele não. Não compareceu, pelo menos no momento. Segundo informação do meu primo, lá, segundo informação do meu primo, chegou bem no finalzinho, foi, meu primo? Pode ter sido aí um atropelo em alguma agenda anterior. Mas é a segunda vez, viu? Jeová também não foi, né, para a posse do Enzo Samuel. Olha o João colocando aí a sua de fato. Sim, mas você quer sugerir o quê? Que tá tendo Seja claro. Não, eu queria entender realmente, é porque a presença dele no ato, desde o início, seria um recado muito claro de aliança, né, de certa forma, de um relacionamento com o Palácio da Cidade. Afinal de contas, o presidente da Câmara tem esse papel, né, de cumprir ali esse diálogo, essa articulação junto ao Palácio da Cidade. A ausência de Enzo Samuel, caso realmente fosse algo que tivesse se efetivado, também diria muito. Afinal de contas, a posse de Jeová Alencar não é qualquer posse. Vamos dizer assim, o principal aliado político agora, vamos dizer, de doutor Pessoa no âmbito da política teresinense, e Jeová Alencar também foi o grande articulador responsável pela eleição de Enzo Samuel. Então, no meu entendimento, a presença de Enzo Samuel desde o início, né, lá na solenidade, seria um recado de que estaria muito bem, estava tudo tranquilo, bem articulado, até mesmo uma questão de integração, de certa forma retribuir, enfim. A sua ausência também diria bastante, afinal de contas, seria um sinal claro de que, olha, a prefeitura está fazendo lá o seu trabalho, está se articulando, mas eu, enquanto presidente da Câmara, não participo, não estou integrado a esse time, a esse grupo. Então, por isso a minha pergunta. Eu acho que a presença ou a ausência de Enzo Samuel certamente diz muito nesse contexto. Mas não foi recentemente, o vereador Samuel foi apoiado por...
Ah, mas aí sim. Veja, aí tem um problema, né? Porque se existe alguns questionamentos, ou um certo afastamento de Enzo Samuel da administração municipal do doutor Pessoa, isso não pode respingar em Jeová Alencar, que foi quem o elegeu, ajudou a chegar, que ajudou Enzo Samuel a chegar na presidência da Câmara. Sim. Hein, Tássio? Ou Ou é um problema já? eu acho que viraram políticos antagônicos, né, Douglas? Porque a partir do momento que Enzo chega à presidência da Câmara, ele tende a oferecer um risco, né, à base política de Jeová. Eu acho que os dois não devem caminhar nos mesmos sentidos. A gente tem que lembrar que Enzo é aliado de Rafael Fonteles e também de Temístocles Filho, rivais, vamos dizer assim, politicamente de Jeová. Jeová está em um palanque oposto a esses dois políticos, né? Então eu acho que isso também é pesado por ambos quando se faz essa associação. Mas eu chamaria atenção também, Douglas, para esse evento, nos bastidores da posse de Jeová Alencar, da confiança que as lideranças de Jeová Alencar possuem na aliança com o prefeito. Com quase todas que eu e o Eliezer conversamos, quase todas as lideranças que estiveram em peso lá acreditam nessa aliança para 2024. E muitos, Douglas, com quem eu conversei, apesar de serem lideranças e estarem alinhadas de Jeová, já veem com otimismo a possibilidade dele disputar a prefeitura, dele ser o candidato. Ou seja, as lideranças de Jeová caminham ao lado de Dr. Pessoa, mas, claro, sempre com a fidelidade e na confiança de que o ex-presidente da Câmara e agora deputado possa ser o nome da base para disputar a prefeitura. Ele foi convidado para ser vice, né? Agora, não aceitou, né? Mas me permitem uma observaçãozinha também, embora, Douglas, vocês que estavam lá presenciando podem confirmar, Jeová no seu discurso disse que nada da questão política ali pesava no seu discurso, agradeceu a indicação, mas disse que agora o foco é mesmo a administração, o foco dele e do doutor Pessoa, que essas questões políticas ficam para depois. Agora, só para entender aqui, viu, Tássio? Quer dizer que as lideranças, ou seja, lideranças de bairro, de comunidades, né, líderes políticos, enfim, acreditam na união de Jeová com o doutor Pessoa, ou seja, os dois no mesmo palanque, né? Isso. Acreditam nessa aliança e confiam, Douglas, que pode ser sim Jeová o candidato. Que existe a possibilidade de ser Jeová Alencar. Isso. Com as lideranças com quem eu conversei, tem essa expectativa, né? Tem expectativa, assim, dizem assim, tem que ser o Jeová. Defendem, claro, o nome dele, né? Ou estão defendendo o nome dele. Como é, Elias? O que a gente percebeu lá, Douglas, é que o deputado Jeová ele foi prestigiado como poucos. A gente costuma acompanhar a solenidade de posse, mas hoje a prefeitura estava realmente com a presença de muitas pessoas, reconhecidamente pessoas que sabem fazer política, que estão nesse tabuleiro do jogo, nos bairros, nas comunidades. Nesse xadrez. Estavam de fato lá demonstrando o seu alinhamento com Jeová Alencar e com o doutor Pessoa. Então, de fato, uma união de forças inegável, né, na política municipal. Dentro desse cenário, se especula sim, o nome de Jeová Alencar, se projeta o nome dele para a disputa majoritária. É natural. Ele está mas aí, Elias, é que tá. Vocês dois são mais palacianos, não no sentido de só divulgar o governo, mas de presença, vocês são independentes, jornalistas independentes. Vocês que cobrem mais os bastidores dos dois palácios, veja, nós acreditamos que em 2024 Jeová Alencar e doutor Pessoa estarão juntos. É uma coisa. Nós acreditamos que Jeová Alencar seja candidato a prefeito. Pela oposição, doutor Pessoa abra mão da sua possibilidade de reeleição para apoiar Jeová Alencar. O que é que eles defendem aí? Jeová Alencar candidato a prefeito com apoio do prefeito. Eles esperam, sonham ou defendem? Exato, defendem, trabalham para isso. Agora resta saber, né? Rapaz, agora aí abrir mão, como é que abre mão da reeleição? Exatamente. A gente deve aguardar agora como vai ser o comportamento de doutor Pessoa, no sentido de avaliar
né, o comportamento desse aliado, afinal de Aí dentro desse contas, consequentemente aí, meu amigo, é complicado, viu? Obviamente que um pensamento, como disse o Tarso, uma defesa neste sentido, ela não parte, claro, do próprio Jeová Alencar. Afinal de contas, ele está se colocando numa posição de auxiliar do prefeito. Aliado, né? Aliado, auxiliar do prefeito. Agora, nada impede também o seu grupo político, né, os seus articuladores, de tentarem trabalhar essa informação no sentido de que a gestão pode estar um pouco, pode estar impopular, o Jeová Alencar é um político que tem demonstrado uma capacidade de articulação, e neste cenário seria o melhor candidato da base, mas a estratégia seria essa. Não acredito que parta diretamente de Jeová Alencar, mas como disse o Tarso, de aliados, de pessoas próximas do seu grupo político. Agora, a grande questão é, como é que o doutor Pessoa vai acompanhar esse comportamento de um aliado? Porque ele, como o prefeito, exatamente, o dono da caneta... Não. Se ele tomar essa atitude, é a maior demonstração de desapego político que eu vi na minha vida. Exatamente. Ele, com a caneta na mão, é quem vai traçar os pontos a serem executados ali nessa estratégia. Então, cabe, de fato, a gente acompanhar a reação de doutor Pessoa a esses comentários, porque eu acredito que eles vão existir. De novo aí da opção para acrescentar o seguinte, não só com esse comentário, mas com esse comentário, digamos, teve agora na posse, né? Mas isso é recorrente. Exatamente, esses comentários vão continuar existindo, né, Douglas? Afinal de contas, Jeová Alencar foi o deputado estadual mais votado na capital, é uma liderança política de expressão, assume um cargo de comando que também não é qualquer cargo, gerencia uma grande quantidade de orçamento, exatamente, de obras, e agora a gente precisa acompanhar para ver como o doutor Pessoa vai se comportar ao observar aliados com esse tipo de comentário, porque ele também não pode abrir mão de um aliado, mas certamente não desiste do jogo fácil, até porque ele é de fato a concorrente natural à sua reeleição, tem o direito natural de concorrer a esse cargo e as estratégias políticas para executá-las. Mas eu acho que vai ser um assunto que a gente vai acompanhar durante as próximas semanas. E vai ouvir mais vezes. Exatamente, durante os próximos meses. Agora, eu até comentei esse contato, o seguinte, eu acho que até um certo tempo se falava muito base na Câmara, né? Base na Câmara, que base qual é a base, qual é o tamanho, quem são e tal. Mas essa questão de base é um assunto superado. Acho que a pessoa tem na sua base, o que hoje aí, aliás, está 25, 24... É uma base líquida, né? Sim, não. A base da outra pessoa. Que votaram com Antônio Zé Lira lá no ano passado, no veto, foram 4. Mas ali foi um fato extraordinário. Não, ali foi um negócio, era outro contexto. Em regra... 20? Em regra, 24 ou 25 parlamentares. Então a base dessa aí tá tranquilo. A oposição trabalha com 5 nomes, né? Então tem 24, 25, então tá tranquilo. O que agora deve preocupar o prefeito e deve pautar o prefeito, além da administração municipal, claro, é começar a construir um palanque para 2024. Ou seja, olhar para frente e dizer o seguinte, bom, tem um espaço aqui, eu posso fazer outra reforma administrativa para acomodar pessoas, Edna, que não só vão colaborar com a gestão, mas estarão no meu palanque em 2024. Como é o caso, por exemplo, do Solidariedade, né? Esse espaço novo de Gustavo Gaioso na Saia de Leste é um fortalecimento do Solidariedade que, tudo indica, estará no palanque de outra pessoa. Douglas, essa movimentação que a gente está vendo já é toda voltada mesmo para 2024, né? O que a gente vê agora e o que vocês bem pontuaram é a mexida que requer um olhar para 2024 e aí ele mexe com a administração. Quando eu falei ainda há pouco que Jeová disse que agora o foco é a secretaria, que agora é a questão política, é o discurso que ele tem que ter, né? Mas é óbvio que essa presença das bases, e aí me permitam dizer, é claro que essa vontade das bases, não só de lideranças comunitárias, mas de outros líderes também da própria Câmara, que colocam essa vontade, ou do partido, da coligação, ela pode sim vir num crescente e dependendo de como a gestão vier, Douglas, caminhando, e você disse que a gente vai acompanhar e realmente a gente ainda vai ter muita notícia aqui, muita informação em relação a isso,
quem sabe pode surpreender. Vocês estavam falando aí, eu estava pensando, mas vem cá, e a possibilidade realmente do prefeito querer se reeleger e o apoio real, e o apoio, real, né? e o apoio Natural. do governo, Natural. né? E o apoio a Rafael. Como é que fica isso? Ele não teve apoio a Rafael, né? No primeiro turno. Douglas, Como é que Que houve, fica? de fato, foi a adesão Só à candidatura de concluindo. Lula no segundo turno. Douglas Só e concluindo, colegas. João, só concluindo, desculpe. E como é que fica nesse jogo todo, entendeu, João? Porque Sim. dá pra gente ficar, vai ser muito confuso. O jogo de xadrez vai ficar assim bem difícil, né? De andar com a dama, com o rei e com os outros componentes do xadrez. Eu Então, vejo- eu acho que é por aí que a gente tem que observar que há a real possibilidade, de acordo com os colegas em loco viram hoje do prestígio, né, e da força que estão dando aí para Jeová, e a gente já vinha dizendo que ele mesmo, né, desde o início, né, João, que a gente achava que ele vislumbrava muito mais do que a presidência da Câmara. Eu não sei se Obrigada. vocês vão concordar comigo, mas eu vejo um lado positivo para o doutor Pessoa, para a articulação política dele. Porque na medida em que o tempo vai passando, vai ficando mais claro com quem de fato ele pode contar para um projeto em 2024. Aí você está falando de Há um palanque, mês né? atrás, por exemplo... Aí você está falando de palanque. Exatamente. Há um mês atrás, por exemplo, tinha aquela história. O PT vai ser aliado do prefeito ou não? Agora tá claro. a gente já sabe. O PT não Sim. vai estar no mesmo barco que o doutor Pessoa. Né? Da mesma forma, outros partidos. Agora, isso significa dizer que para a estratégia política de doutor Pessoa, fica mais claro quem abordar. Né? De repente, o PT não vai, mas alguns nomes do Partido dos Trabalhadores podem ser atraídos diante de uma estrutura que a prefeitura tem a oferecer. Mas aí né? eu quero só pontuar algo que o senhor está falando aí, é o seguinte. PSD também. Aí tem que criar os planos. Exatamente. Você sabe o que é os planos? É o seguinte. Não é para sorrir não, eu estou falando sério o negócio. É o seguinte, se o partido vai integrar a administração, apoiar na Câmara Municipal e estar no palanque, ele é contemplado com o plano ouro. Sim, o plus. Se ele vai só dar apoio Câmara. na Câmara, apoio político, É o prata. e não está ainda certo se vai ter candidato ou não, prata. E aquele partido que só dá o apoio político e vai ter candidato à oposição, é o bronze. Tem que criar os planos, entendeu? E tem que colocar muita gente também no sol, né? Que na política a gente sabe. E quem não tiver nos planos, amigo, sol, não tem outra Exato. coisa. Sem abano, sem abano. Tem que ter sol, porque não dá, é complicado. Mas assim, eu acho que facilitou a vida para a estratégia política de doutor Na Pessoa. escolha, né? Resta saber se ele vai saber aproveitar o momento e fazer a leitura correta do cenário político. Mas já está ficando mais claro com quem de fato ele pode contar, com quem ele não vai contar, e diante disso, o que ele vai fazer para atrair outros apoios. Resumidamente, diante do que o João acabou de falar, se eu resumir errado, João, você pode me corrigir. Mas, resumidamente, o João quis dizer o seguinte: se o doutor Pessoa ainda não sabe com quem vai estar, pelo menos já sabe com quem não vai estar em 2024. E ainda tem tempo de correr atrás, traçar uma Planejar estratégia outros e tal. buscar mais pessoas. Vamos ouvir o Jeová Alencar, o novo superintendente da SAAD Sul. Ele assumiu, falou dos seus planos, dos projetos e do que ele imagina à frente da SAAD Sul. Veja aí. Muita alegria, muita responsabilidade, sei que não é fácil, a cidade cresceu também os problemas, mas pode ter certeza que eu vou incorporar de corpo e alma a essa gestão para colaborar com Teresina e juntos com toda a equipe do nosso prefeito, doutor Pessoa. Tem vários projetos, várias obras que nós temos que dar continuidade. Temos a Via Sul, que já está em fase de conclusão, temos o início da Galeria do São Pedro, temos a Galeria do Torquato, tudo isso fora outras obras importantes para a cidade. Animado, viu? Aí é o que eu digo, rapaz. O deputado estadual Jeová Alencar, foi deputado que é deputado, né? Ele foi 28 mil votos em Teresina, meu amigo, quase 29 mil. Então, ele já tem essa votação aí, né? Com o trabalho na SAAD Sul, o negócio vai ampliar, vai crescer. Então, Jeová Alencar vai ser importantíssimo na eleição aí, colocando um cenário, projetando um cenário pessimista. Jeová Alencar vai ajudar diretamente por republicanos na eleição de 3 vereadores. Isso. E 3 vereadores. só da Zona Sul. Vem cá, quantos, o republicano tem o que de vereador hoje? Tem.
Antônio Zé Lira que é suplente. Assim é. Tem Marquinhos Costa que se aproximou do partido, né? Não se filiou ainda. Mas entraram depois, não foram eleitos pelos republicanos. Eleito pelo republicano, o só o Marquinhos pastor Costa ele não Levino. foi filiado, né? Só o pastor Levino, eleito pelo republicano. Pronto, você tem o pastor Levino. Aí vamos supor, entra Marquinhos Costa. Aí não conta, eu não conto essa cota de Jeová Alencar. O Marquinhos elegeu por ele mesmo, né? Isso. Por esforço dele. É claro que eu imagino que daqui para lá, alguns parlamentares vão mudar para republicanos, né? Sim. Podem mudar para republicanos. É dito que sim. Parlamentares de mandato, suplentes e tal. Aí, eu estou falando diretamente, eleger diretamente. Por exemplo, alguém tem dúvida que Jeová Alencar vai colocar a mão na cabeça pelada de Antônio José Lira? Não. Vai, compadre, amigo, ali parceiro de todas as horas. O próprio Juca Alves também é um nome que O Juca, esse apoio aí. o amigo de infância. O Entendeu? prefeito foi perguntado, Douglas, e disse que o Jeová resolve. ainda vai conversar para decidir Jeová resolve. o futuro de Juca. Vocês estão entendendo o raciocínio? Ou seja, entendendo. Antônio Zé Lira, quarto suplente, não é? Já deve aumentar o espaço dele agora, Antônio Zé Lira. Não. Agora é quarto suplente. Isso. Lembrando Aí que ele o Jeová indica vai direto. a ouvidoria também do município. A Antônio ouvidoria Zé que é a esposa dele, né? Lira. Isso. Juca, mais outro. E aí talvez ajude com a soma de votos os que já estão lá também. Quer dizer, a ideia é fortalecer o partido, né? Historicamente, a base da prefeitura elege mais da metade, né, das cadeiras na Câmara. Juntando Sim. solidariedade, juntando os outros, se Isso. for, né? Olha, o deputado federal Merlon Solano comenta sobre a violência e ainda fala que todo mundo deveria se juntar contra o uso de armas desordenado que ocorre no Brasil. Acompanhe o que disse o deputado federal. A violência no Brasil mata mais gente do que muitas guerras ao longo de um ano. Chegamos ao patamar de cerca de 60 mil pessoas. E principalmente a juventude é a maior vítima, como acabou de acontecer aqui em Teresina com a jovem Flávia Cristina. Sobretudo as armas de fogo são os principais instrumentos utilizados pelos bandidos. Precisamos mobilizar todas as forças de segurança e a sociedade para reduzir o acesso de bandidos a armas de fogo. É um mutirão que tem que começar com as Forças Armadas nas fronteiras, integrar a Polícia Federal, as Polícias Civis, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, todos juntos para reduzir o acesso à arma pelos bandidos. As cadeias estão cheias de presos. O Congresso Nacional votou o aumento de penas, mas isso por si só não resolve. É preciso tirar a arma de fogo das mãos dos bandidos, que com ela se tornam poderosos para tirar a vida dos nossos jovens e das pessoas em geral. Um mutirão de todos os órgãos de segurança é o que eu defendo, com a máxima urgência. Olha, você sabe o que é que eu tive de informações pela manhã? O doutor Pessoa montou aquele centro operacional, centro de controle operacional, Sim. moderníssimo, né? Certo. Você sabia que aquele centro de controle operacional tem inteligência artificial? Pois tem inteligência artificial, né? O software lá que é responsável pela inteligência artificial foi caríssimo. A informação que eu soube, a não ser que eu posso, se eu estiver errado, e alguém da Secretaria de Segurança Pública do Piauí disser que eu estou errado, aí amanhã eu chego aqui e digo, não, eu estava errado. Mas eu recebi informação de uma fonte da Prefeitura de que aquele sistema não está integrado com o sistema do Estado. Eu acho difícil porque o próprio secretário de Segurança esteve presente na solenidade. Sim, mas disse que não está. E o que ele mais falou foi exatamente dessa integração. Pois é, disse que não está. Inclusive a imagem do carro dos assassinos da estudante de medicina, a Segurança Pública foi buscar lá nos arquivos da... Exatamente, foram buscar lá. Não há ainda essa integração, não sei porquê, isso é uma questão técnica ainda, não sei o que é, mas a fonte da Prefeitura me disse hoje que não tem essa integração ainda. Agora, por quê? Se não tem integração, está na contramão dos países envolvidos, por exemplo, né? Mas amanhã vamos continuar desenvolvendo esse tema. Muito obrigado, João Magalhães, obrigado, Eliezer, obrigado, Tássio, Edna, e a você um agradecimento especial pela audiência. Amanhã tem o Comando Geral. Coloca na tela aí o Comando Geral. A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7 também pela O Dia TV, Comando Geral. E aí nós temos um encontro marcado amanhã a partir das 11h40 da manhã
no Jornal O Dia no Ar, na FM O Dia. Eu e toda a equipe de jornalismo do Sistema O Dia de Comunicação. Faço um convite a você. Sintonize aí 92.7 no seu rádio FM. FM O Dia, 11h40, Jornal O Dia no Ar. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.